Olá e bem-vindos a mais uma aula em português com a professora Paula Lagarto. Vamos usar este vídeo para começar a desenvolver a unidade dos contos da autora. Vamos aproveitar então para relembrar algumas das principais características, primeiro dos contos tradicionais e depois então dos contos que vocês vão encontrar aqui, associá-los às suas principais características literárias e de estilo também da época em que são desenvolvidos e, muito em particular também, vamos relembrar as principais características do texto narrativo que vocês vão encontrar não só nesta unidade dos contos, mas posteriormente, por exemplo, na unidade de José Saramago. Vamos então focar a nossa atenção na unidade relativa aos contos do século XX e vamos começar precisamente por lembrar algumas das características ou as mais importantes características então do conto. Obviamente que a maioria de vós saberá que o conto é um texto narrativo e, de facto, partilha com os textos narrativos, com os romances maiores, quase todas as características. A principal característica do conto é a condensação de todas as categorias da narrativa. Portanto, o espaço, o tempo, o narrador, a ação e as personagens, obviamente, vão ser desenvolvidas de uma forma muito mais concentrada, pois a principal intenção vai ser ilustrar uma qualquer situação, transmitir uma qualquer moral, refletir sobre um qualquer tema. E, claro, à semelhança de qualquer história narrativa, também terá a sua introdução, o seu desenvolvimento e a sua conclusão, mas mais uma vez concentrados. As origens do conto estão, na verdade, no conto tradicional. E este conto tradicional que tinha o foco numa situação banal, normal, sobre a qual as pessoas conversavam, de facto era transmitido sobretudo oralmente. Não foi desenvolvido propriamente por grandes escritores, mas sim pelo povo, pelas camadas mais humildes que se juntavam e falavam sobre acontecimentos mais ou menos surreais, acontecimentos mais ou menos fantásticos e partilhavam as suas histórias. Daí que a tradição destes contos tradicionais seja predominantemente oral e não escrita. Estes contos normalmente tinham 5 momentos, portanto, a introdução ou aquela apresentação à mesma da situação em si, depois o dito elemento perturbador, portanto, que vai acabar por terminar com a normalidade da rotina das pessoas, depois todas as aventuras e peripécias vividas pelo herói ou pelos heróis, depois um quarto momento dedicado à supressão, ao eliminar desse dito elemento perturbador e, finalmente, a conclusão. Portanto, acabava por haver um padrão, digamos assim, na maioria destes contos tradicionais. Muitas das vezes estas personagens eram anónimas ou muito pouco desenvolvidas, portanto personagens muito genéricas que acabavam por se desenvolver de uma forma também incipiente, portanto sem grandes desenvolvimentos ou caracterizações. E o espaço e o tempo também eles eram vagos e com referências muito pouco desenvolvidas também. Era comum, no entanto, nestes contos também haver elementos simbólicos, elementos quase que mágicos, sobrenaturais, algo que passava então para a presença daquilo que não era propriamente só real. Portanto, este maravilhoso, que é comum, muito em particular, por exemplo, nos contos de fadas, era frequente acontecer, desenvolver-se nestes contos tradicionais. Por isso mesmo também muitos destes contos desenvolviam uma função moralizadora, pois estas histórias não serviam só para entreter, mas também para ensinar uma qualquer moral, uma lição de vida, um ensinamento geral, muito em particular às vezes aos mais novos, dos mais velhos para os mais novos, e isso era frequente. Mas estes registros orais só muito tardiamente vão acabar por se desenvolver como um género literário por si, muito em particular até a partir do século XVI e depois no século XIX com os irmãos Grimm, sobretudo os seus contos de fadas que vão acabar por pôr no papel muitas histórias fantásticas de diferentes culturas quase que eles vão recolher e desenvolver à sua maneira e dar então um grande desenvolvimento aos contos propriamente ditos, aos contos tradicionais, mais em particular, então, propriamente ditos. Em Portugal, escritores como Teófilo Braga vão acabar por desenvolver também muito esta vertente do conto tradicional na nossa literatura portuguesa. E eles vão manter muitas características do conto tradicional, nomeadamente esse número reduzido de personagens, pouco caracterizadas, tal como o espaço e o tempo também pouco caracterizado, uma ação rápida, dinâmica, com uma moral no final, e isso acaba por então aliar e começar a desenvolver o conto tradicional na literatura portuguesa
mas aliar o conto tradicional mais oralizante que havia a estes contos então já de autor propriamente ditos. Quais serão então as principais diferenças que o conto moderno vai trazer ou vai mostrar relativamente a estes contos mais tradicionais? Ora, o conto moderno vai desenvolver-se então no contexto neorrealista. Se vocês se lembrarem do realismo, marcado por exemplo pela geração então dessa de Queiroz, o realismo tinha como principal intenção analisar a sociedade e criticá-la. Ora, obviamente essa intenção não vai estar desligada do neorrealismo, mas desta vez o foco, e muito em particular até por causa de ensinamentos marxistas, vai estar nas classes mais desfavorecidas. Portanto, vai haver nestes contos uma preocupação em tentar mostrar a dinâmica das relações entre as pessoas e a sociedade à sua volta, sim, mas com o foco neste grupo mais desfavorecido. Os operários, um grupo mais humilde dos trabalhadores, seja do campo, seja das fábricas, portanto, as classes mais baixas da sociedade, aquelas que passavam por mais dificuldades, e os contos vão acabar então por mostrar essa luta dos humildes, digamos assim, no seu dia a dia. Por isso mesmo, muitos dos protagonistas são personagens pobres, às vezes em meios rurais, pronto, meios desfavorecidos, com diálogos. As histórias acabam por se basearem muito em diálogos muito, com uma linguagem muito viva, no sentido em que é a mais verdadeira e associada, natural, digamos assim, adequada àquelas personagens. Os narradores muitas das vezes são então na terceira pessoa, não intervindo na sua história, relatando-a apenas. São histórias normalmente com um fio condutor muito simples, muito direto, para tudo ser facilmente transmissível e ser facilmente entendido por quem lê-se aquelas histórias então. A partir dos anos 50 vai-se desenvolver aquilo que nós podemos chamar do conto pós-modernista. E mais uma vez vejam, o que foi o modernismo? O modernismo foi um corte, uma inovação, quase que os artistas e os escritores depois também experimentavam com as palavras, com a arte do modo geral, e se pensarem a Fernando Pessoa e como ele era modernista, por exemplo, e na sua tendência em tantos poemas de autoanalisar-se, vocês vão também encontrar agora aqui nestes contos pós-modernistas algumas destas características, muito em particular, por exemplo, vocês têm aqui uma lista que vejam as semelhanças com alguma da poesia de Fernando Pessoa e dos seus contemporâneos, nomeadamente esta parte da análise psicológica, a ambiguidade, pensem nas dicotomias, nas dialéticas, que tantas que havia na poesia de Fernando Pessoa, portanto, o sonho e a realidade, por exemplo, o ser autêntico ou fingir, e vocês têm aqui então algumas dessas características presentes, também esta tendência para o experimentalismo, portanto, vamos analisar o ser humano, aquilo que ele está a pensar, mas ao mesmo tempo vamos experimentar com a palavra, vamos experimentar novas ideias e vamos analisar a sociedade à mesma, sim, mas desta vez com um foco maior no indivíduo e naquilo que ele está a pensar e a sentir. Muito em particular esta análise do ser humano por si. Ora, mas estes textos são todos textos narrativos e todos os contos que nós vamos analisar, de facto, primeiro que tudo, são textos narrativos e, portanto, não se esqueçam, um texto narrativo é um texto que vai ter, então, uma ação, tanto ações principais, ações secundárias, que vão estar articuladas entre si de uma certa forma, vão ter personagens, vão ter narrador, vão ter espaço e vão ter tempo. Tudo isso organizado de uma forma que, de facto, vai estar condensada sempre por ser um texto normalmente com uma extensão mais reduzida. Da mesma forma como qualquer texto narrativo vai ter narração, vai ter descrição, vai ter diálogos, portanto todas as estruturas, as características do texto narrativo vão obviamente estar aqui presentes. Portanto, vamos recordar algumas das características do texto narrativo porque elas têm que ser recordadas, vocês têm que se lembrar destas características do texto narrativo. O que são, então, as categorias da narrativa? Ação, personagens, espaço, tempo, narrador. 5. Não se esqueçam. Claro que em cada um destes aspectos nós vamos ter outros aspectos a desenvolver.
Quanto à ação, o que é importante vocês lembrarem-se? Se vos pedirem para falarem da ação quanto ao relevo, obviamente tem a ver com dizerem se as ações são principais ou secundárias. No que diz respeito à sua estrutura, mais uma vez aquilo que eu já disse há pouco, introdução, desenvolvimento, conclusão. Quanto à organização das sequências narrativas, há 3 formas de nós organizarmos um texto. Nós podemos fazer por encadeamento a ligação entre as diferentes ações do texto e o encadeamento basicamente é o mais normal, digamos assim, porque tudo se sucede numa ordem e numa lógica normal, digamos assim, portanto, uma ação dá origem à outra e por aí adiante. No caso da alternância, como o próprio nome indica, vamos ter histórias dominantes que vão alternando entre si, portanto, uma dá lugar à outra, que depois é recuperada e por aí adiante também. No caso do encaixe, normalmente dentro da nossa história maior vamos ter histórias secundárias pontuais que vão ser ali então incluídas, encaixadas. Quanto à delimitação, uma história pode ser aberta ou fechada, ou seja, todos os conflitos identificados vão acabar por ser resolvidos numa ação fechada, enquanto que numa ação aberta, obviamente, a ação vai acabar por não ter, esse conflito vai acabar por não ter uma resolução e tudo fica em aberto, mesmo por isso daí o nome. Quanto ao tempo, atenção, não baralhem estas indicações da caracterização do tempo de uma história narrativa, porque há aqui algumas nuances a que vocês devem prestar mais atenção, muito em particular até que já foram faladas quando deram, por exemplo, essa de Queiroz e que podem perfeitamente agora vir a ser recuperadas nesta unidade dos contos e posteriormente até com José Saramago. Por exemplo, quando se fala no tempo cronológico, portanto o tempo da história em si, é todo o conjunto das marcas normais da passagem do tempo, portanto, referência a dias, a anos, a séculos e por aí adiante. Por sua vez, o tempo do discurso já não tem a ver com essas marcas propriamente ditas, mas com a forma como o narrador se apropria do tempo. Lembrem-se, por exemplo, essa de Queiroz nos Maias, quando ele começa a nossa história, mas de repente volta atrás para nos contar o passado da família. Ora, ele acabou por fazer aí uma analepse. Da mesma forma, por exemplo, vocês vão ter no Memorial do Convento momentos em que, no final, por exemplo, vamos ter uma personagem em que o narrador nos diz que passaram uma série de anos e ele não nos conta esses anos, então vamos ter uma elipse. Portanto, estas noções de analepse, prolepse, elipse e por aí adiante têm de vos ser familiares e saberem que isso tem a ver com então o tempo do discurso, está bem? Não digam depois é o tempo da história e metem os pés pelas mãos. Quanto ao tempo histórico, atenção, não baralhem isto com o tempo da história. O tempo histórico é a época em que se desenvolve uma certa história. Por exemplo, nestes contos que nós vamos dar, a época é o século XX, ou é a década de qualquer coisa. Portanto, vocês aqui é algo maior, exterior ou propriamente ao tempo da história em si. Claro que se houver lá referência já aos séculos ou aos anos, vão ter essa facilidade de identificação do tempo histórico. Finalmente, o tempo psicológico tem a ver com a percepção do tempo pelas personagens. Olha, eu costumo dizer aos meus alunos que o tempo psicológico tem a ver com, por exemplo, eles estão na sala de aula e a aula parece que nunca mais acaba porque eles não querem saber da matéria para nada. Nessas ocasiões, o tempo é muito lento. Da mesma forma, quando às vezes estamos a fazer algo mais interessante para nós, o tempo parece que voa. Ora, é precisamente essa percepção do tempo que é o tempo psicológico e, obviamente, também a história tem que nos dizer essa percepção porque nós não estamos na cabeça das personagens. Portanto, há de haver uma referência qualquer explícita da maneira como as nossas personagens vão perceber, vão entender, vão ver a passagem do tempo também. Quanto ao espaço, também ele se vai dividir em espaço físico, espaço social e espaço psicológico. O espaço físico, obviamente, tem a ver com o espaço concreto em que a ação se vai desenvolver. Portanto, e aí vocês têm que estar alertas para quaisquer referências espaciais que existam no texto. Quanto ao espaço social, claro que também terá a ver com a estratificação social das nossas personagens. Podemos ter personagens de uma camada mais humilde, mais baixa. Imaginem que é uma história que se passa ainda numa ótica de nobreza, clero, povo e por aí adiante, ou então vocês vão associar a classes como burguesia, ou então o operariado. Portanto, há de haver qualquer referência que nos permita então classificar as nossas personagens num determinado espaço
social também. Depois, o espaço psicológico, à semelhança do tempo psicológico, vai ter a ver à mesma com a percepção que as personagens têm, desta vez, do espaço. Apesar de se encontrarem num certo espaço físico, as personagens, ou o narrador, dir-nos-á então mais informações que nos permita chegar a uma conclusão de que as nossas personagens se encontram no outro lugar, apesar de tudo não passar então da sua imaginação. Portanto, é essa percepção também de cada personagem em relação ao espaço que não vai necessariamente corresponder ao espaço físico em que se encontram. Quanto às personagens, também há muito que se lhe diga. Por um lado, obviamente, vocês saberem caracterizá-las como personagens principais, secundárias ou figurantes, e isso é a caracterização então quanto ao relevo das personagens. Quanto à concepção ou construção da personagem, há muita coisa que se lhe diga e vocês acredito que já conhecem estes termos. Reparem, se a personagem não evoluir nada ao longo da história no que diz respeito à sua caracterização psicológica, então vamos dizer que a personagem é plana. Se, pelo contrário, ela mostrar evolução, muito em particular, por exemplo, se mudar a sua maneira de ser ou as suas ações reflitam uma mudança interior, então ela vai ser uma personagem modelada. Outro conceito que vocês também conhecem é o de personagem tipo. Vocês conhecem este conceito desde Gil Vicente, mas é de facto aquela personagem que vai acabar por se representar não a si própria, mas a um grupo. E muitas vezes nestes contos até vocês vão ter personagens anónimas que nem sequer têm nome. E isso é muito em particular devido a esta vontade do autor de associar a um conjunto, de ser um exemplo de um conjunto de pessoas. E aí vão ter a personagem tipo. Depois, também vão encontrar as personagens individuais e coletivas. Obviamente que vão ter personagens que vão valer por si só e vão acabar por ter outras que valem como um todo, como o povo, por exemplo, que é uma personagem coletiva comum em muitas destas histórias e que está ali daquela forma para permitir a caracterização desse mesmo grupo. Quanto à sua caracterização, também digo eu que vocês sabem perfeitamente que caracterizam uma personagem fisicamente, caracterizam-na psicologicamente, lembrem-se, no entanto, que podem então caracterizá-la socialmente também. E que os processos de caracterização que vocês podem usar também vão ser distintos. Podem usar a caracterização direta, que é como quem diz, vocês vão encontrar as características específicas diretamente escritas pelo autor, pelo narrador, ali tal, são ditas ali mesmo no texto, portanto, e aí a caracterização é direta, e será indireta quando são vocês a pensar nas características a partir daquilo que as personagens dizem ou fazem. Quanto à dinâmica de personagens entre si, aquilo que nós chamamos de funções actanciais. Este nome ser-vos-á extremamente esquisito, agora não deverá ser estranho, é o nome oponente, adjuvante e outros que vocês aqui vão encontrar e que têm a ver então com a dinâmica da relação entre as suas personagens. Pensem, por exemplo, no protagonista. Ele vai ter personagens que o vão ajudar, vão ser então os seus adjuvantes, e vai ter outras personagens que o vão contrariar ou que vão estar contra ele e que serão então os seus oponentes. Portanto, tenham atenção a esta dinâmica de caracterização também destas relações entre as personagens. Quanto ao narrador, essa figura que nos conta então a história, essa figura que está ou não, direta ou indiretamente, mais claro no texto, ele pode também ser caracterizado de diversas formas. A maneira mais comum de vocês caracterizarem o narrador é realmente dizerem se ele participa na história ou não. Portanto, a presença do narrador na história é então um dos tópicos mais, digo eu, familiares para os alunos. Mas não é o único. Vocês podem perfeitamente também caracterizá-lo quanto à sua ciência ou focalização, que tem a ver com quanto ele sabe da história, e quanto à sua posição. No que diz respeito à presença, atenção a estes três nomes que têm caído em desuso, mas depois podem perfeitamente aparecer num questionário, numa prova. Portanto, se o narrador for autodiegético, e a diégese é a ação, daí o nome da palavra, portanto, se ele for autodiegético, ele é um narrador participante na primeira pessoa, portanto, ele é o protagonista da história e fala então de si ali na história ou com o foco em si. Depois, se ele for homodiegético, é um narrador participante também, mas o foco não é nele, portanto, normalmente é um narrador que vai participar na história, mas já não vai ser ele o protagonista, daí que de facto pode perfeitamente ser o narrador participante na terceira pessoa. Quanto ao narrador heterodiegético, que é dos mais comuns, é então o narrador não participante, que vai relatar a sua história na terceira pessoa.
Quanto à focalização ao ponto de vista ou ciência, o narrador omnisciente é aquele que tudo sabe, tudo manipula, que conhece o interior das suas personagens e é de facto o mais comum. Mas vocês também vão poder encontrar um narrador de focalização interna que conta então parte da história parte ou toda, a partir da sua personagem. Portanto, é uma das personagens ou várias personagens que acabam por nos contar a história e assim, de facto, nós só sabemos o ponto de vista dessa personagem e acaba por ser um conhecimento mais limitado então da história. Ou então a focalização externa. E este é de facto o conhecimento mais limitado do narrador, porque ele apenas nos conta aquilo que é observável, o exterior. E, por exemplo, não sabemos pensamentos de personagens porque ele não conhece o pensamento das outras pessoas. Portanto, é o conhecimento mais limitado deste narrador. Quanto à posição do narrador, é uma pergunta muito importante e os alunos, regra geral, esquecem-se disto. Quando nós falamos na posição do narrador, estamos a falar de o narrador ser subjetivo ou objetivo. Portanto, o narrador será objetivo se ele não se pronunciar sobre a sua história, sobre os acontecimentos, sobre as suas personagens. Pelo contrário, será subjetivo se manifestar então uma posição crítica e claramente preferir umas personagens em relação a outras, a sentir pena das suas personagens, a criticar aquilo que está a contar ou aquilo de que está a falar, e vai ser um narrador que, não sendo participante necessariamente, nós vamos perceber a sua posição sobre os acontecimentos que ele está então a narrar. Quanto aos modos de representação do discurso, ser-vos-ão também conhecidos. Portanto, temos a narração, a descrição, depois vamos ter o diálogo e o monólogo, e digo eu que talvez não se lembrem normalmente que existe também a digressão, que na prática acaba por ser quase um divagar das nossas personagens ou do narrador. Atenção aqui à parte do diálogo, porque de facto vocês podem ter, no que diz respeito então a ser um discurso na primeira pessoa ou não, o discurso indireto do narrador na terceira pessoa, por exemplo, o discurso direto do diálogo entre as nossas personagens, então na primeira pessoa, e depois o discurso indireto livre, que é aquele meio termo em que não há marcas do discurso direto, nomeadamente travessões ou aspas, mas há quase que de facto uma fala na primeira pessoa ali da personagem. Portanto, tenham cuidado, ele é facilmente identificável normalmente porque não é formalmente direto, mas acaba, e por isso mesmo então vai acabar por assumir esta forma do discurso indireto livre. Com isto terminamos então a revisão das principais características do texto narrativo que vamos encontrar então em cada um dos contos de autor que vamos estudar. Obviamente umas terão mais foco e outras terão menos foco, mas será muito importante que vocês tenham presente, até porque em exame nacional vocês, se não tiverem presente estas características, pode perfeitamente acontecer que o excerto narrativo que vocês tenham eventualmente numa prova de exame não seja de nenhum destes contos que vão estudar e que vos peça depois para vocês aplicarem alguns destes conhecimentos àquele excerto em causa, e vocês aí terão que ter presentes estes conceitos. Portanto, não os ignorem, apliquem-nos obviamente aos textos que vão estudar, mas tenham-nos presentes para aplicar a outros textos narrativos que possam ser objeto de avaliação. Obrigada pela atenção e até uma próxima aula em português com a professora Paula Lagarto.